seja teu nome, Senhor. Te exaltamos, Santo de Israel. Te exaltamos, Santo de Israel. Inclinamos em adoração, precioso Deus. Cante isso. Adorado seja teu nome, Senhor. Adorado seja Igreja. teu nome, Senhor. Te exaltamos, Santo de Israel. Te exaltamos, Santo de Israel. Inclinamos em adoração, precioso. Mais uma vez, mais uma vez. Adorado seja teu nome, Senhor. Adorado seja teu nome, Senhor. Te exaltamos, Santo de Israel. Te exaltamos, Santo de Israel. Inclinamos em adoração, precioso Deus. Terra, forças proclamem o seu poder. De igreja e louvor, ouvir dos reis. Terra, forças proclamem o seu poder. De igreja e louvor, adorado seja teu nome, Senhor. Adorado seja teu nome, Senhor. Te exaltamos, Santo de Israel. Inclinamos em adoração, precioso Deus. Mais uma vez. Adorado seja teu nome, Senhor. Adorado seja teu nome, Senhor. Te exaltamos, Santo de Santo Israel. de Israel. Inclinamos em adoração, precioso Deus. Precioso Deus. Precioso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei,
Jesus que vive está. Na, 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 na. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu nem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. As palmas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nosso Deus é santo. Pode ser mais forte? Homem.
poderoso Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Aleluia. Glória a Deus. Essa semana eu estava pensando no que foi pregado domingo passado à noite sobre sermos amigos de Deus. E eu não sei você, mas como que o Senhor se apresentou a você nessa semana? O Senhor foi meu advogado, o Senhor foi meu médico. O que o Senhor foi para você nessa semana? Como Ele se apresentou, se manifestou na tua vida? Você tem motivos para se alegrar no Senhor nessa manhã? Lembra aí, rapidinho, aquilo que aconteceu nessa semana na sua vida. Você poder chamar o teu Deus de amigo. Aquela pessoa que você pode contar, que você pode recorrer. Isso é bom demais. Se alegre no Senhor nessa manhã. Obrigada, Senhor, porque suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigada, obrigada por essa manhã, obrigada por essa semana, pelas lutas, obrigada pelas vitórias. Obrigada, Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas a Tua morada, os céus numa noite estrelada, minha alma engrandece ao Senhor.
de glória e majestade, cobertos de luz como de um manto, e são as cortinas a tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, cobertos de luz como de um manto, e são as cortinas a tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
teu lugar, Senhor. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dar louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o que eu quero em mim. Do início, este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dar louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Aleluia. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Aleluia, aleluia, e viverei pra ti. E viverei pra ti. Declare isso.
E desejo também que você possa estar com o seu coração aberto e sua mente aberta para continuar recebendo e aplicando a palavra de Deus à sua vida. Vamos continuar o estudo de Efésios e o tema da nossa manhã é o segredo do sucesso nos relacionamentos. Ora, se um segredo vai ser revelado, você fica atento aí, tem coisa boa. Abra sua Bíblia em Efésios 5, vamos ler a partir do verso 21 até o capítulo 6, no verso 9. Efésios 5, a partir do verso 21. A palavra de Deus nos diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Espírito Santo de Deus, nós mais uma vez carecemos da tua direção, da tua instrução, carecemos da tua atuação em nosso favor nessa manhã. E por isso pedimos, fala conosco. Dá-nos a compreensão dessa palavra, para que a gente possa viver de uma forma mais sadia a nossa vida cristã. Que a gente possa viver conforme os teus preceitos. E crescer, Senhor, nessa área que tantas vezes a gente sofre tanto, que é a dos relacionamentos. Então nos ajuda nessa manhã. Ora assim, peço assim em nome de Jesus. Amém. Paulo nos apresenta aqui 3 grupos com os quais nós convivemos diariamente. Marido e mulher, via de regra, é a primeira pessoa que quando se acordar você vai ver, e você vai continuar convivendo com o seu marido, com a sua mulher, o restante do dia. E por isso que é tão importante a gente desenvolver relacionamentos sadios. O segundo grupo que ele nos apresenta são filhos e pais. Via de regra, talvez é a segunda pessoa, depois do seu cônjuge, que você vai encontrar vão ser os seus filhos. E o terceiro grupo
está nos servos e senhores, ou patrão e empregado. Talvez você encontre ainda um vizinho antes de conversar com o seu patrão, com o seu empregado. Mas é o terceiro grupo de pessoas que você vai encontrar, querendo ou não, todos os dias. Os demais irmãos a gente não encontra todo dia. A gente encontra talvez uma vez por semana, 2, 3, talvez no grupo de vida, mas o culto dominical, talvez você veja os 2 cultos, a gente encontra um pouco mais. Talvez saia aí para um encontro, uma celebração, ainda para estar junto, conversando, mas não está tão próximo de nós como esses 3 grupos com os quais nós convivemos diariamente. E sabe, gente, essas pessoas que convivem conosco, elas sabem quem nós somos. Elas nos conhecem. Elas sabem o quão crentes ou não crentes nós somos. Essas pessoas são capazes de perceber o quão parecidos nós somos com Jesus, ou o quanto ainda nos falta para chegarmos lá. Fato é que nós somos inseridos, estamos dentro do reino, e somos chamados a viver os valores desse reino, do qual o campo dos relacionamentos faz parte. E essas pessoas são excelentes pessoas para nos darem feedbacks em relação a áreas do relacionamento que nós ainda precisamos crescer, amadurecer, desenvolver, ou quem sabe até fazer nascer e brotar, porque em alguns relacionamentos tem muito pouco da vida do reino. Como é a família perfeita? Como nós gostaríamos, como nós ansiamos que seja a nossa família. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que há algo sobrenatural aqui, que há algo divino, que há algo que transcende a nossa jornada diária, é algo que está talvez até mesmo além da nossa capacidade de avaliar, de perceber, de agir, de atitudes a serem tomadas, há algo divino aqui. E é assim que nós deveríamos ansiar também que a nossa família fosse. Sucesso e submissão. Muitas pessoas sofrem com conflitos familiares. Quando nós lemos nesse o segundo verso, verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, isso traz uma reação imediata. O movimento feminista trouxe muitas crises a modelo patriarcal, e muitos homens sentem-se enfraquecidos na sua tarefa de liderar a casa, ou muitas vezes até amedrontados na liderança para com a sua família. E a missão de quem ensina a palavra de Deus é falar a verdade. Falar de submissão é um tema que pode agredir alguns ouvintes, ou pode até parecer politicamente incorreto diante da filosofia do presente século. Essa filosofia, ela nos ensina a independência. Essa filosofia nos ensina que a submissão é algo para os fracos. Não é aplicável a quem busca o sucesso. E a filosofia do presente século tem como palavra-chave o sucesso. E por isso eu uso o segredo do sucesso nos relacionamentos. E eu quero dizer para você que sucesso e submissão não são paradoxais, não são antagônicos, não são antônimos. O segredo no relacionamento vem a partir da submissão, a partir da sujeição. Parece que eles não se casam ou não combinam com a filosofia do presente século. Mas esse texto, eu quero que você saiba, também era um texto difícil. Não só para os dias de hoje, também para o contexto do Novo Testamento e para os leitores lá de Éfeso. Os leitores originais
estavam inseridos numa cultura que era tremendamente machista. Toda a sociedade da época era uma sociedade machista. E ainda assim, Paulo é usado por Deus para falar da sua palavra, que é imutável. Uma palavra que é equilibrada, uma palavra que é isenta de preconceitos e ainda de uma própria cultura local. Porque a gente pode ser levado, num primeiro momento, a pensar que essa palavra é exclusivamente para aquela cultura do povo de Éfeso. Como então nós podemos entender esse texto? Obviamente é preciso entender o contexto no qual ele está inserido. Todo texto isolado, especialmente aqui, ele pode trazer muita confusão e trazer até mesmo reações adversas, que são absolutamente desnecessárias. É por isso que esse texto, muitas vezes, não é bem visto. Quando visto apenas isoladamente, gera repulsa e também manifestação da grandeza do egoísmo, tantas vezes ainda presente na vida de muitos discípulos de Jesus. Ainda mais quando a nossa forma de pensar não está totalmente redimida ao projeto de Deus, ao projeto do Evangelho, quando a nossa forma de pensar não está absolutamente, plenamente conectada aos princípios do reino de Deus. Nós, enquanto vivemos nesse lugar, nessa cidade, nessa cultura, ainda assimilamos valores dessa cultura, ainda permitimos que valores de novelas, valores de filmes de Hollywood, valores de Gabriela, ainda façam parte da nossa forma de pensar. E aí não tem jeito, aí não vai mesmo. Aí a gente não dá conta de ler esses princípios que o Senhor nos ensina. Essa passagem não está isolada. Ela faz parte de um contexto maior. Vejamos qual é esse contexto, o ponto central, a partir do qual nós devemos entender esse texto, está no verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se a gente for olhar um contexto ainda maior, nós vamos perceber que as cartas de Paulo, via de regra, estão sempre divididos em dois argumentos. Não é diferente com a carta que ele escreve ao povo de Éfeso. Há uma separação do argumento em duas partes, e basicamente essas duas partes são, primeiro, a iniciativa de Deus. E essa primeira parte nós vemos dos capítulos 1 até o capítulo 3. Vemos aí a forma como Paulo fala do processo pelo qual Deus nos criou para o louvor da sua glória. E é fato também que ele revela que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida através de Jesus, o seu Filho amado. Essa é a iniciativa divina que é exposta no livro de Efésios. E a segunda parte do livro de Efésios, ele trata do segundo argumento, que é exatamente a resposta humana em relação a essa iniciativa de Deus. E aí então, nesse momento da resposta humana, Paulo exorta a igreja a viver de acordo com essa verdade. Ele inicia o capítulo 4 dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa é uma resposta prática, real, cotidiana, da nossa vida, em relação à vida que Ele nos oferece, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Somos chamados à mudança, somos chamados a assimilar os valores do reino na nossa vida e andar de modo digno desse chamado. Esse, pois, ele nos aponta que ele inicia seu argumento na aplicação da vida cotidiana. Paulo nos recomenda que andemos de forma coerente com essa vocação. E Paulo, a partir daí, vai estabelecendo
uma série de padrões de santidade que devem ser alcançados pela minha vida, pela sua vida e pela vida comum da igreja. E essas recomendações, elas são aplicáveis a todos nós, são aplicadas a todos os crentes, homens, mulheres, rapazes, moças, solteiros, casados, viúvas, pais, filhos, patrões, empregados. Todos nós fazemos parte desses grupos e desse conjunto de pessoas, ou seja, essas recomendações são para todos nós. Não é para um grupo isolado ou específico a uma cultura isolada. Essas recomendações são, em sua grande maioria, de caráter relacional. E o que Paulo objetiva aqui é estabelecer o padrão do reino na questão dos relacionamentos. E, obviamente, que ele está focando aqui os membros da igreja. Paulo fala da mentira, da ira, do roubo, fala do linguajar impróprio, fala da cobiça, da gritaria, fala da avareza e tantas outras coisas que só se aplicam quando em relação a outras pessoas. Se não houvesse outras pessoas, essas recomendações não fariam sentido. Assim sendo, toda recomendação dada por Paulo aplica-se também para dentro de casa, para a família, para o relacionamento entre marido e mulher, para o relacionamento entre pais e filhos. E como eu disse, a base dessa verdade, dessa realidade, está no verso 21. Se nós entendemos que o segredo do sucesso nos relacionamentos está na sujeição, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, a gente não vai mais ter problemas de relacionamento. O problema é que muitas vezes nós ainda estamos no processo de Deus. Deus está fazendo a sua obra na nossa vida. Nós ainda estamos sendo transformados. Nós ainda não chegamos lá, ao alvo da perfeição, ainda não somos conforme a imagem de Jesus. E às vezes a nossa natureza adâmica, às vezes a nossa natureza que está cheia de egoísmo, às vezes nós nos levantamos e as pessoas que mais sofrem são as pessoas que estão perto de nós. As pessoas que estão mais perto de nós vão saber exatamente em que ponto desse processo estamos. E muitas vezes nós achamos que o contexto anterior não tem nada a ver. Quando Paulo escreve a sujeição de uns aos outros, isso vale para todos nós. Vale não apenas para a família, mas vale para a igreja. Não vale apenas para a igreja, mas vale também para a família. Então, se nós nos sujeitamos no temor de Cristo, ou então, em outras palavras, como se fosse ao próprio Cristo, nós permitimos que esses relacionamentos sejam conforme Deus quer, conforme o padrão do reino de Deus. Assim o pastor se sujeita ao irmão, o líder ao liderado, o marido à esposa e essa ao marido. O pai trata o seu filho adolescente como a irmão e vice-versa. Deus estabelece o parâmetro pelo qual isso acontece. E esse parâmetro é o próprio Pai, é o próprio Deus. 7 vezes são feitas aqui comparações de como isso deve funcionar. Há 7 comos inseridos nesse contexto de relacionamento entre marido e mulher. Se a gente consegue entender a grandeza dessa comparação, não vai ser difícil as mulheres entender e com muita facilidade serem submissas a seu marido. Isso vai ser uma alegria, vai ser um prazer, vai ser uma caminhada tão leve, sem peso, porque a comparação é o próprio Deus. Vemos no verso 22, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor.
define então como as mulheres devem submeter-se aos maridos. Como? Como ao Senhor. Veja que não é como o marido acha que deva ser, não é como ele manda, e nem como e quando ele talvez possa estalar os dedos e você espera uma ordem que deve ser obedecida imediatamente. Ela deve submeter-se a ele como ao Senhor. E o relacionamento com o Senhor precisa necessariamente ser um relacionamento de submissão completa, total, absoluta, mas ao mesmo tempo de alegria, de prazer, de realização. A missão e a submissão, sem a submissão, ela se torna impossível. O homem foi colocado como líder do seu lar, e as mulheres devem colocar-se sob a missão desse marido. Isso pressupõe que o marido deve ter uma missão para o lar, porque senão a submissão não se torna possível. Esse elemento de comparação, ele não termina aí. Ele esclarece também o lado do marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Perceba que há parâmetros para a liderança do marido. Assim como a submissão da esposa tem um modelo definido, a liderança do marido também é definida pelo como. E a definição é mais uma vez o exemplo do próprio Cristo. Fica claro então que a comparação toda que esses como estabelecem é entre essa relação marido-mulher, da mesma forma como é a relação entre Cristo e a igreja. O Senhor se deu completamente pela igreja. Ele sacrificou a si mesmo como forma de amar. E Paulo encerra essa introdução no verso 24, repetindo a terceira comparação, dizendo que a mulher deve estar sujeita ao marido, como a igreja a Cristo. Como que a igreja está sujeita a Cristo? E aí a gente precisa olhar um contexto ainda maior. A gente poderia fazer um estudo, um trabalho grande em relação à igreja e à eclesiologia, mas eu quero apenas destacar algumas palavras-chave que a gente percebe que são apontadas quando a gente vê os textos falando sobre as atitudes da igreja em relação a Cristo. E aí nós vemos devoção, vemos iniciativa, vemos voluntariedade, vemos a fidelidade, a abnegação, gozo, alegria. Todas essas realidades fazem parte desse relacionamento. É assim que a igreja está sujeita a Cristo. E da mesma forma, a mulher também deve estar sujeita a seu marido. Nada que lembre constrangimento ou contrariedade. Nada que lembre peso, amargura, subserviência, rancor, enfado. Nós não vemos isso no relacionamento de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Cristo, cabeça da igreja, Ele não quer de você um serviço pesado, forçado, mal feito. Não quer de você um serviço apressado, sem atenção, sem amor, sem capricho, talvez apenas nos minutos de sobra. Não é esse o tipo de relacionamento que o Senhor oferece. Ele oferece relações de amor, de responsabilidade, de disciplina. Ele oferece iniciativa, oferece reciprocidade. Essa é a atitude que a mulher deve ter ao assumir a missão que o Senhor der a seu marido e para a sua família. Então, os primeiros 3 comos, eles são dedicados à mulher, são dirigidos às mulheres. E aí a palavra vai utilizar os outros 4 como, revelando atitudes do marido em relação às suas esposas. E nós vemos isso no verso 25, 28, 29 e 33.
quando isso acontece, quando a dimensão, quando a plenitude do reino é evidenciada nesses relacionamentos, não há dificuldade da sujeição de uns aos outros. Verso 25 nos diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha que coisa espetacular. E que desafio para nós, maridos, que ainda estamos tão longe do ideal de Deus. Porque a gente não dá conta, com essa plenitude, amar a nossa esposa, porque a gente ainda está nessa carne. É por isso que há conflitos, é por isso que os relacionamentos ainda não são plenos. Mas somos chamados a amar, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, o seu próprio corpo, antes cuida, zela. E assim também deve ser em relação à esposa. Verso 29, ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta, dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Olha o sexto como aí. E o verso 33, mais uma comparação. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Certamente esse é um grande desafio para todos nós. Perceba que nesse relacionamento, nessa atitude de entrega e de amor, a gente não vê palavras como falando sobre poder, ou sobre autoridade, sobre domínio, sobre direitos, sobre prerrogativas. Mas a ênfase, o centro do texto está no sacrifício. Se entregou por ela. E o entregar-se fala apenas do sacrifício. E assim deve ser a nossa atitude de amor para com a nossa esposa. De alguém que se entrega, de alguém que é capaz de se sacrificar, de, se necessário for, abrir mão da própria vida em favor dela. E aí é fácil sujeitar, não é verdade? Aí é fácil ser submissa. Para que isso tudo? Para apresentá-la a si mesmo, esposa gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Não é por meio de críticas, de ameaças, de pressões psicológicas ou punições que Cristo lidera a sua igreja, a sua noiva. Nem mesmo quando essa noiva se mostra rebelde, desorientada, infeliz. Ao contrário, ele diz que está à porta e bate, pacientemente, sempre. Ele espera a nossa resposta em amor, da mesma forma como ele o faz. Cristo nos ensina com a sua atitude, que o verdadeiro líder não usa a sua posição em benefício próprio. Ao contrário, o verdadeiro líder é o que atende às necessidades dos seus liderados. Assim, ser cabeça não é prêmio. Ser cabeça é cargo, é função. É uma função que emana da cruz. E isso com todas as suas farpas. Não é posto a ser usufruído, mas uma missão que certamente será cobrada pelo próprio Senhor. E aí, Paulo volta a Gênesis 2, quando diz: é por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe para unir-se à sua mulher e tornar-se com ela uma só carne. E aí sim é preciso muita independência e muita maturidade para assumir essa missão. Ser autoridade na filosofia desse século é relativamente fácil. Até imaturos o conseguem ser. Mas aqui, nesse contexto de família, de casamento,
exige fibra, garra, desprendimento. Parece de fato um equilíbrio muito frágil, mas as relações no reino se dão na base do amor e na base da submissão voluntária. Um se submete ao outro, como ao Senhor. Aquele que quer ser o maior, faz-se menor, e assim serve os demais. E sabe como é que isso acontece no ambiente de reino? Quando o líder serve, ele se coloca numa posição inferior e é capaz de, da mesma forma como o mestre ensinou em João 13 a lavar os pés dos discípulos. Olha, esse texto é claro para nós. Os discípulos são chamados para a celebração, para a festa, e ali não tinha quem lavasse os pés, como era costume da época. Alguma coisa falhou no planejamento, e não foi contratado o servo que o fizesse, o escravo que o fizesse, porque era um trabalho de escravo. E os discípulos ficaram cutucando um ao outro, quem vai lavar, quem vai fazer, como é que vai ser? Ah, não, vamos para a festa de pé sujo mesmo. Mas Jesus, percebendo aquela cena, ele percebe que ninguém estava pronto para se humilhar e servir os outros. E Jesus pega o avental, a toalha e a bacia e chama os seus discípulos um a um para lavar os pés. E Jesus diz assim: da mesma forma como eu fiz, façam vocês também. Esse é o exemplo da liderança de Jesus, de alguém que mesmo sendo mestre, Senhor e Filho de Deus, se coloca no lugar de escravo para poder servir os outros. É assim que funciona na liderança, é assim que deve funcionar. E quando o líder de fato se submete ao outro como ao Senhor, ele se faz, mesmo sendo grande, se faz menor. E no ambiente de reino, sabe como é que isso funciona? Os outros vão dificultar o trabalho do líder, porque vai todo mundo querendo agir da mesma forma, e quer servir também os outros, e assim dificulta o trabalho do líder de servir, ir lá lavar o pé do outro, porque alguém já vai ter chegado na frente para fazê-lo. É assim que deve funcionar na igreja, é assim que o reino nos ensina a agir e fazer. Quando o líder chega para assumir o lugar do menor, já tem outro na frente da fila, e talvez já tem mais uns 5 ou 10 atrás dele, até na hora que o líder chegar. E assim o trabalho dele é dificultado nesse serviço. Aquele que quer ser o maior, faça menor e serve os demais. Todos querem servir. Isso também vale para dentro do casamento. Isso vale para dentro das relações com os filhos. Isso vale para o relacionamento entre patrão e empregado. Por isso que a base da compreensão desse texto está no verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se a gente conseguir fazer isso, essa cidade nunca mais vai ser a mesma. A comunidade em amor, onde o desejo de ver a alegria do outro, onde as possibilidades de serviço na caminhada são tantas que a gente não vai permitir que os outros o façam. A gente quer ser o primeiro a servir, o primeiro da fila. É um santo egoísmo. Eu quero chegar em primeiro, eu quero servir primeiro, eu quero amar primeiro, eu quero doar primeiro. É essa a caminhada do reino. E Paulo nos diz que grande é esse mistério. Esse modelo, quando é aplicado para dentro do casamento, tem a função de testemunhar nas religiões celestiais o projeto de Deus para o relacionamento entre as suas criaturas. E dizer que isso é possível, isso é viável, quando o seu nome é invocado. E assim, o casamento cristão se torna uma vitrine para o mundo, onde está todo mundo vendo e querendo ter um relacionamento dessa magnitude.
onde as pessoas de fora possam olhar para a nossa família e dizer: eu também quero isso. Eu também quero isso para minha casa. Eu também quero isso para minha família. E assim as nossas famílias podem se tornar vitrines para o mundo, para que o mundo saiba que só o Senhor é o Cristo e que Ele quer redimir também a vida dessas pessoas. Oxalá que a gente possa caminhar nessa verdade. Parece que quando a gente fala aqui, o nosso casamento não passa por crises, né? Queridos, todos nós passamos pelas dificuldades da nossa caminhada na vida conjugal. E o grande desafio que Deus tem para nós é para que a gente possa crescer em maturidade. Que a gente possa passar pelas situações difíceis, para podermos ser tratados pelo próprio Senhor, e para que a gente possa ser ainda mais parecido com Ele. Quanto mais fomos capazes de abrir mão, e quanto mais somos capazes de nos sujeitar ao outro, mais nós seremos capazes de reproduzir o amor que Deus tem por nós e pela sua igreja. E nesse ambiente é tão fácil ser submisso. Nesse ambiente se torna fácil a vida conjugal. Que Deus nos ajude para que os valores do reino estejam tão impregnados na nossa vida. Que o amor que Deus tem por nós seja correspondido com tanta intensidade sobre a nossa família, sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos filhos. Que possa ser mais fácil para eles responder o chamado de Deus e o papel de Deus para a sua própria vida. Mas perceba que isso precisa começar conosco. Maridos, enquanto sacerdotes da sua casa, que são o próprio Cristo presente em sua família, que é capaz de se doar, de se sacrificar e dar a sua vida em favor dos outros. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Relacionamento entre filhos e pais. Obviamente, há uma grande diferença entre obedecer e honrar. Verso 1 nos diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E depois ele fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Honrar significa respeitar e amar. Obedecer você vai fazer enquanto estiver debaixo da casa dos seus pais. Honrar significa uma responsabilidade que é vitalícia. Que não importa a distância geográfica, você tem essa responsabilidade até o fim da sua vida ou a vida de seus pais. É dentro de casa que nós demonstramos quem de fato somos. Filhos e pais têm responsabilidade uns para com os outros. Os filhos devem sim honrar os pais, mesmo que estes sejam injustos, mesmo que os pais sejam excessivamente exigentes. A honra ela é requerida o tempo todo. Se você acha que seu pai precisa de transformação, você tem uma simples coisa a fazer: ore a Deus, para que Deus transforme o seu coração, para que ele seja, como no contexto, igual a Jesus, que aí as coisas vão facilitar. Mas não é se impondo, não é peitando, não é batendo de frente, que você vai alcançar sucesso naquilo que você gostaria. Ao mesmo tempo, os pais devem cuidar dos filhos com afeto, mesmo que eles não respondam com afetividade, mesmo que eles não sejam obedientes, mesmo que eles não sejam amáveis. Relacionamento com entendimento e amor, é isso que precisa acontecer. E isso só é possível quando pais colocam os interesses dos filhos acima dos seus próprios interesses. E vice-versa. Percebo mais uma vez que o verso 21 se torna crucial
nesse ponto. Se há uma sujeição mútua no temor de Cristo, o relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, se tornará fácil. Isso é se submeterem de fato uns aos outros, e esse é o grande desafio de todos nós. Paulo fala de honrar pai e mãe, fala sobre longevidade para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E obviamente, nós temos algumas sociedades que levam isso um pouco mais a sério. E nós deveríamos aprender com a sociedade oriental, que tem muito a nos ensinar sobre o relacionamento com os mais velhos, onde os anciãos são muito mais respeitados do que na nossa sociedade. Isso é algo que nós devemos buscar, não apenas na sociedade oriental, mas na própria palavra de Deus. Mas a sociedade oriental, ela nos exemplifica de uma forma prática, da forma como nós também precisamos agir. E aí, então, onde os anciãos são respeitados, são honrados, a longevidade se torna uma bênção e não um fardo. Que enquanto igreja, a gente possa aprender a fazer isso. A respeitar, a honrar, a ajudar, a servir de uma forma ainda mais intensa e maior os anciãos que Deus tem colocado perto de nós. A gente estava conversando ontem, eu não sei se você sabe, mas as estatísticas têm mostrado que no plano piloto, 60% dos seus moradores são da melhor idade. 60%. Que desafio para nós. Como é que nós podemos servir a nossa comunidade se a gente não aprender primeiro a honrá-la e respeitá-la? Se nós queremos alcançar essa diferença, a gente precisa aprender a cuidar dos nossos idosos. Precisamos aprender a relacionar com a melhor idade. Precisamos aprender a respeitar e honrar. E o verso 4 fala da disciplina. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O propósito da disciplina aplicada pelos pais é auxiliar no crescimento de seus filhos, e não provocar a sua ira, ou então desencorajá-los. Não é fácil ser um bom pai ou boa mãe, porque também nós, pais, ainda estamos presos nessa carne que ainda peca. Quantas vezes nós já corrigimos os nossos filhos com motivação errada? Quantas vezes nós fizemos no auge de uma reação, de uma explosão de raiva, e como nós erramos? Quantas vezes no auge da emoção a gente diz palavras que não edificam, que não encorajam, mas trazem ao contrário o desencorajamento. E é um desafio para todos nós permitirmos que nesses momentos, onde os ânimos estão exaltados, permitir que os valores do reino reinem na nossa vida e governem as nossas decisões e posteriores ações a reações. É preciso muita paciência para criar filhos no lar amoroso que honre a Cristo. As frustrações e a ira não podem ser o motivo de aplicar a disciplina. Os pais devem tratar seus filhos do mesmo modo que o Senhor trata o povo que Ele ama. Essa é uma atitude vital para o relacionamento, para o desenvolvimento das crianças, bem como a sua própria compreensão a respeito de Cristo. Em última instância, a nossa missão enquanto pais é conduzir os nossos filhos a Cristo. E da mesma forma como nós estamos na caminhada de sermos iguais a Ele, também precisamos reproduzir a pessoa de Jesus nos nossos filhos, através do ensinamento da palavra e através do nosso testemunho de vida, na forma como nós agimos, na forma como nós portamos e na forma como nós pensamos. Que Deus nos ajude a sermos esses exemplos, que a gente possa, como Paulo, quando escreve aos Coríntios, dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, a gente poder olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer assim: faça igual o papai, ou faça igual mamãe, porque é assim que Cristo está te ensinando. Que Deus nos dê graça da gente poder agir assim.
E a lei de ouro, assim como quereis que vos façam, façam vocês também. A gente precisa agir dessa forma. Aquilo que a gente espera, a gente precisa semear. Tem muitos carros que hoje andam com os adesivos, né? Gentileza gera gentileza. Só que algumas pessoas só andam com os adesivos, esquecem de serem gentis. E a gente precisa aprender a ser em primeiro lugar, mais do que falar. E o terceiro grupo de relacionamento, de convivência diária, está entre servos e senhores. Está entre patrões e empregados. E Paulo então nos ensina também, diante dessa realidade, a sermos cristãos de verdade. Não dá para a gente ser um cristão diferente em diversos ambientes. Esse negócio de ser em casa de um jeito, no trabalho de outro, na escola de outro, e na igreja ainda de outro jeito, isso não é cristianismo. Isso é convencimento de algum sistema religioso. Isso é uma tentativa do homem em reproduzir modelos, mas não cristianismo. E quando agimos dessa forma, nos tornamos hipócritas. E a Bíblia condena a hipocrisia, a palavra de Deus condena a hipocrisia. Obviamente, todos nós temos áreas onde nós somos ruins, onde nós fracassamos, onde ainda há desafios enormes para que a gente vença, mas a gente é assim. Na igreja, em casa, no trabalho, em todo lugar. E se a gente sabe dessas coisas, a gente precisa tratar elas. Se a gente não sabe, então precisamos buscar saber, para a partir daí podermos ser transformados. Nós somos cristãos, e o somos em qualquer lugar. Precisamos agir com as pessoas da mesma forma. Precisamos amar crentes e não crentes da mesma forma. Porque é assim que Jesus fez. Ele morreu por todos. Graças a Deus. Mesmo para aqueles que ainda não o saibam. Se somos cristãos, o somos em todo lugar. E para com todas as pessoas. A atitude deve ser a mesma para com todos. É importante a gente entender que os escravos desempenhavam um papel significativo na sociedade romana. A bem da verdade, havia milhões deles no Império Romano. E pelo fato de muitos escravos e seus donos terem se tornado cristãos, a igreja precisava tratar de forma direta a questão do relacionamento entre eles. E a declaração de Paulo não condena e nem mostra favorável à escravidão. Ele trata aqui dos relacionamentos. A bem da verdade, a escravidão ela ainda continuou por séculos a fio. E ela teve o primeiro sinal de mudança na Inglaterra, ainda no século XIX, quando o estadista cristão muito novo, William Wilberforce, foi capaz de denunciar e acabar com a escravidão na Inglaterra. E vale a pena ver esse filme, Amazing Grace. Também tem um livro publicado, Cristianismo Verdadeiro. Leitura que nos ajuda a entender essa questão da escravidão, que muitos anos mais tarde teve os seus desdobramentos ao redor do mundo. Mas ainda hoje há muitos escravos. E, obviamente, também precisa ser denunciado, porque o padrão de Deus é outro. Havia muitos escravos que se converteram na época. E a gente vê os três grupos, né, que estavam aqui e que estão sendo desafiados na intensidade dos relacionamentos, mulheres, crianças e escravos, que tinham poucos direitos. Mas isso era diferente na igreja. Na igreja eles tinham a liberdade, porque o Evangelho lhes trazia essa liberdade. Por mais que a sociedade lhes negasse essa liberdade, era em Cristo que eles eram completamente livres. Paulo, então, admoesta tanto os maridos, como aos pais, como aos senhores, a serem cautelosos e cuidadosos, e aplicarem os princípios do reino na dimensão dos relacionamentos. E quando Paulo fala no verso 6, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo,
fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. De novo a comparação, né? Servindo como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Essas instruções de Paulo encorajam a responsabilidade e a integridade no trabalho. Os empregados devem ser cristãos de fato e devem desempenhar as suas tarefas como se ao próprio Senhor Jesus Cristo, como se Ele estivesse ali supervisionando o seu trabalho. Por outro lado, os empregadores cristãos, por sua vez, também devem tratar os seus empregados com justiça e com respeito. Então nós vemos o padrão do reino sendo implantado para todos, em todos os segmentos, para todos os lados. Será que você dá o melhor de si, mesmo quando o seu patrão, o seu chefe não está por perto? Ou será que você dá aquela enroladinha básica? Né? Hoje eu não estou muito afim de trabalhar, mas você já leu o jornal todo 3 vezes e já ficou no Facebook a tarde inteira. Deus está vendo. Da mesma forma como Deus também vê a atitude do seu patrão para com você. A despeito da pessoa para quem você trabalhe, de quem trabalhe para você, nosso maior objetivo deverá ser sempre agradar o nosso Pai que está no céu. Esse é o padrão do reino. E por isso que nós, cristãos, deveríamos oferecer a quem trabalhamos o trabalho excelente, o melhor. Infelizmente, isso não se ouve muitas vezes quando empresários contratam cristãos. Por que isso? Situações que a gente precisa avaliar na nossa própria vida. E situações nas quais nós precisamos melhorar. Apesar dos cristãos terem níveis sociais diferentes nesse mundo, todos nós somos iguais diante de Deus. O Senhor não tem filhos favoritos, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é importante ou mais importante que os demais. E, inclusive, Paulo escreve uma carta especificamente sobre isso, a carta a Filemon. Filemon era o senhor e Onésimo seu escravo, e ainda assim eram irmãos em Cristo. E nesse contexto, o padrão do reino foi vivido na sua excelência, que Onésimo continuou servindo com alegria o seu Senhor, mesmo estando livre para ir. Nós precisamos permitir que a grandeza do reino e que o padrão do reino esteja tão evidenciado na nossa vida, que os nossos poros exalem a verdade do Evangelho. E aí a gente não vai mais ter problemas de relacionamento. O que Deus quer trabalhar na nossa vida nessa manhã? Será que a gente consegue entender e perceber que nós é que muitas vezes somos os protagonistas dos problemas no relacionamento? Relacionar-se é uma arte. Relacionar-se é um desafio. E se a gente tem problemas em relacionamento, sejam com o cônjuge, seja com os filhos, seja com o patrão e empregado, que são os 3 grupos que estão mais próximos de nós todos os dias, a gente precisa olhar para a nossa própria vida. A gente precisa olhar primeiramente no nosso coração. Será que a gente está sendo a pessoa que a gente gostaria que os outros fossem em relação a nós? Paulo nos chama a desenvolver relacionamentos saudáveis, de acordo com o padrão do reino, que é um padrão elevadíssimo. Não estou dizendo que é fácil, é desafiador. Para mim e para você todos os dias. Desenvolva relacionamentos de acordo com o padrão do reino de Deus. Efésios 5:21 precisa estar gravado na nossa mente.
Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se você der conta de praticar isso, você já está liberado para ser promovido para a glória. Enquanto isso, a gente precisa continuar lembrando essa verdade e essa realidade. Pipocou o problema no relacionamento, fácil, aplica. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo fala aos Filipenses: considerai os outros superiores a si mesmo. E como isso algumas vezes é difícil, né? Como a gente luta contra a nossa carne, que nos faz acreditar que a gente é alguma coisa, ou que a gente é capaz de alguma coisa, ou que a gente é capaz de dominar sobre alguma coisa, ou sobre alguma pessoa. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sem sujeição, não há sucesso nos relacionamentos. Não há espaço para o egoísmo. A atitude, ela precisa ser contrária. Por mais que, se nós formos muito honestos conosco mesmos, nós vamos perceber que o nosso grupo de relacionamentos entre amigos, ele está baseado em coisas que a gente busca nas outras pessoas. Por causa da nossa natureza pecaminosa. O que Paulo nos ensina e que o padrão do reino nos ensina é que nós precisamos servir as pessoas mais do que buscar satisfação pessoal. Então não há espaço para o egoísmo e sem sujeição não há sucesso nos relacionamentos. Se tem pé para ser lavado, eu preciso correr para ser o primeiro, para não sobrar para o próximo. Que desafio! Que vida de Jesus em nós. A nossa natureza, ela geme, ela agoniza, ela luta contra essa verdade, contra essa realidade. Sem sujeição não há sucesso nos relacionamentos. E eu quero encorajar você nessa manhã a mudar. Mude! Não espere pelo outro, comece a partir de você. Tudo muda quando você muda. Não dá para a gente continuar vivendo o nosso relacionamento conjugal, olhando para o outro e apontando o dedo, dizendo: mude você. Eu preciso mudar. Não adianta a gente encarar os nossos filhos nos olhos e dizer: você precisa mudar, enquanto eu não tomar o primeiro passo. E assumir uma atitude proativa de mudança. E eu quero dizer uma coisa para você. Por mais que mudar seja difícil, e por mais que mudar doa, porque a coisa que mais dói na nossa vida é a gente tratar com o nosso orgulho, nosso egoísmo. As pessoas que estão perto da gente vão perceber os pequenos avanços na nossa vida. Saiba disso. Os passos são pequenos. A gente não muda de uma vez. Para caminhar 1000 quilômetros, a gente precisa caminhar um de cada vez. Se você olhar para os 1000 quilômetros, você vai desistir, dizer: eu não dou conta. Mas se a gente encarar um por dia, daqui a 1000 dias, você vai ser uma pessoa completamente transformada. E 1000 dias passa rápido, gente, são 3 anos, né? Mas a gente precisa mudar o que a gente tem para mudar hoje. Essa é uma atitude proativa. Ela é diária, ela é consciente. Eu tenho convicção, certeza absoluta de que todos nós sabemos coisas que a gente precisa mudar na gente mesmo. Mude em nome de Jesus. Mude. Tenha diante de você o padrão do reino.
E na hora que a coisa pegar no relacionamento, você precisa automaticamente trazer a sua mente. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Porque isso vai resolver os seus problemas de relacionamento. Você não é melhor do que ninguém. Você é filho amado por Jesus. Todo reconhecimento, ele precisa vir do Pai e não do mundo. Aos olhos do mundo, você não precisa ser reconhecido, seja reconhecido pelo Pai. De alguém que se submete, de alguém que se sujeita por amor a Cristo. E deixe que Ele mesmo trabalhe as outras esferas, trabalhe na vida dos outros. Mas olhe para você, mude você, faça o que está ao seu alcance. Amém? Vamos orar? Acho que depois disso o que a gente mais precisa fazer é orar mesmo, né? Vamos ficar em pé? Queria que você apresentasse ao Senhor a sua vida. Tem coisas que você precisa mudar e tem coisas que eu preciso mudar. O segredo do sucesso nos relacionamentos está na sujeição de uns aos outros. Será que você pode olhar hoje para sua esposa, para o seu marido e considerá-lo superior a você? Será que você pode olhar para os seus filhos hoje e considerá-los como irmãos em Cristo superiores a você? Será que você pode perceber aquilo que ainda falta na sua vida para que o padrão dos relacionamentos do reino de Deus seja evidenciado na sua vida com toda a sua plenitude? Queria que você orasse ao Senhor, dissesse assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou tão longe. Senhor, o Senhor sabe o quanto meu coração é egoísta. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu gosto de ser reconhecido e ser o centro. O Senhor agora está dizendo para eu abrir mão dessas coisas. É tão difícil para mim, Senhor. Fala para Ele. Quem pode mudar a tua vida é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus agindo dentro de você, te fazendo lembrar essas verdades. Quem pode mudar você é a palavra de Deus. E através da lavagem pela palavra, vai tornar você a pessoa que Deus quer. Ore para que o seu casamento seja uma vitrine para esse mundo, para que outras pessoas possam olhar para você, possam olhar para a sua família e dizer: eu também quero isso para mim. E a sua família ser uma família missionária, que vai agregar outras pessoas, por causa da forma como vocês se relacionam, por causa do amor de Jesus, exalando da vida, exalando dos relacionamentos. Pai, eu clamo a tua misericórdia sobre a minha vida nessa manhã, Senhor. Pai, só o Senhor sabe o quanto eu luto contra a minha carne, Senhor. Porque a minha carne muitas vezes me faz acreditar que eu preciso ser reconhecido e que eu preciso me impor em alguns relacionamentos. Pai, eu reafirmo nessa manhã para mim mesmo que o Senhor é o Senhor absoluto da minha vida. O Senhor reina sobre tudo que eu sou e sobre tudo que tenho. E que toda a minha segurança está no Senhor. E que todo o meu valor está no Senhor e por causa do Senhor. E isso me basta, Senhor. E da mesma forma como o Senhor ensinou, pegando naquela noite da ceia, o avental e a toalha, e começou a lavar os pés dos discípulos, eu quero agir da mesma forma, Senhor. Eu quero ser o menor entre os meus irmãos.
Eu quero servir os meus irmãos. Eu quero ser o primeiro a chegar lá e poder ser resposta à necessidade. Meu Deus, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu sou fraco. Me ajuda, Senhor, porque a minha natureza velha e pecaminosa muitas vezes se levanta dizendo para eu ser o último, Senhor, a chegar lá, mas eu quero ser o primeiro, porque a Tua palavra me ensina assim. Quebra meu coração, Senhor, todo orgulho, todo egoísmo, toda vaidade. Me ajuda, Senhor, a relacionar de forma saudável. Me ajuda, Pai, a amar a minha esposa e a me dar por ela, assim como o Senhor se deu e o Senhor amou a sua igreja. Deus, que seja esse o padrão da minha casa, Senhor, todos os dias. Me ajuda nisso. Ajuda minha esposa a ser submissa, que isso não seja um peso, um fardo, mas seja uma atitude de resposta, de alegria, por um passo que já foi dado anteriormente. Faz isso, Senhor. Meu Pai, alcança o coração dos meus filhos nessa manhã, Senhor. Traga vida aos seus corações. Traga brilho nos relacionamentos, Senhor, em nome de Jesus. Me ajude a amá-los a despeito dos seus fracassos, a despeito da sua desobediência. Me ajude a amá-los. Me ajude a sujeitar-me a eles, Senhor. Transforma meu coração, Senhor. Me ajuda a ser um patrão melhor, Senhor. Me ajuda a agir com justiça, Senhor, em todo o tempo. Me dá essa graça. Ajuda meus irmãos assim também, Senhor. Ajude a gente a sermos íntegros em nosso trabalho, Senhor. A zelarmos pelas tarefas que nos foram dadas. E assim o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.